Mar de Vida. Victor Pradão, com 2 anos. Acho que é Victor. Eu tô preferindo que não trouxe a música, mas trouxe água, né? Pois é. Pode começar então? Pode. Então, gente, eu vou falar sobre Jesus Cristo. Quando o Renan me passou essa pregação, eu tive muita dificuldade para saber o que eu ia falar. Que é Jesus, né? A gente sabe muito de Jesus ao mesmo tempo pouco, sabe? Então, se eu chegasse aqui e falasse para vocês o que a gente já é habituado a escutar, na missa, toda aquela passagem de Jesus, o que a gente sabe já, não ia ser muito bom, eu acho, né? Porque nós sabemos já disso, de todo esse caminho de Jesus. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, então, o que eu vou falar? Né? E aí eu comecei pesquisando sobre o Papa, sobre o que ele fala sobre Jesus Cristo. E aí eu entrei no YouTube para procurar alguma homilia do Papa. Eu procurei exatamente assim, Papa Francisco, Jesus Cristo. E aí só apareceu o vídeo assim, Papa Francisco, Anticristo. Papa Francisco, o fim do mundo está próximo, saiba aqui. Eu fiquei traumatizado. Não recomendo essa experiência. Só se vocês quiserem passar um pouquinho de raiva. Mas não recomendo. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço então? Não acho o vídeo do Papa Francisco no YouTube? Aí eu entrei no site do Vaticano. E aí no site do Vaticano eu achei um documento dele chamado Cristo Vivit, que significa Cristo vive. E aí eu fui me baseando nisso. Mas aí eu ainda pensei, nossa, mas se eu falar só disso, meu Deus do céu, não vai dar, porque o Papa é muito complicado. Ele fez teologia. E aí eu comecei a pensar sobre algumas passagens em que fala de Jesus Cristo de uma forma diferente e a relação dele com a gente. E aí eu fui me questionando quem é Cristo para nós. Então, junto com o Papa Francisco, as passagens que eu trouxe, eu fui criando essa resposta e entendendo um pouco sobre o que eu penso também sobre Jesus. E aí eu corri para uma passagem que é uma passagem muito engraçada, na verdade, que é a passagem da Boa Samaritana, que fica em João 4. Da Boa Samaritana não, da Samaritana. Vocês conhecem essa passagem? Jesus, eu não vou ler porque ela é meio grande, então eu vou fazer resumão. Ai, eu tô saindo. Não, dá pra você ir até lá sim. Jesus, ele estava começando já a ficar popular. Pessoal, ó, esse Jesus aí é boa pinta, não sei o que, não sei o que lá. Ele sabe fazer as coisas. E aí ele começou a ficar popular. E os judeus começaram a procurar ele. Ele estava lá em cima, a popularidade de Jesus. Eles falavam que Jesus batizava e conseguia mais discípulos que o próprio João Batista. João Batista era muito legal na época. E tem um tercinho caído ali. E continuando. Oi? Não, deixa pra cá. Então deixa pra ele. Ele vai pregar com o tercinho na mão. Eba. Piba. Prepara o nome. Topzera. E aí Jesus Cristo começou a ver isso e ele, vamos dar um pinote aqui que muito judeu por perto. Não que isso seja ruim, mas porque muita popularidade para cima de Jesus, ele não queria isso. Era os primeiros anos assim dele. E detalhe, nesse momento ele era muito jovem, ele foi antes dos 30 isso. Mas continuando, aí Jesus ele saiu de onde ele estava com os discípulos e eles tinham que passar pela Samaria. Samaria era onde ficavam os samaritanos. Não sei se vocês sabem, mas samaritano e judeu é tipo corintiano e palmeirense, os caras não se dão. Judeu não fala com samaritano e samaritano não se dirige a judeu. Tem um pouquinho de relação de classe aí, sabe? Os judeus se consideravam bem superiores aos samaritanos. E eles tiveram que passar pela Samaria. Aí Jesus, muito esperto, porque não sei se vocês sabem, ele era meio onisciente, Jesus Cristo. Aí Jesus, o que ele fez? Pegou, olhou para os discípulos, vai buscar um peixinho, um francês que já estamos sem nada. Aí eu vou esperar aqui nesse poço, do ladinho desse poço, esperando vocês. Aí os discípulos, ok, né? Mas, mano, Jesus era inteligente, velho. Por que Jesus ia esperar num poço para os discípulos embaixo do sol, na Samaria? Jesus tinha cabeça, ele sabia o que ele estava fazendo. Ano 2500. Então, e aí, ele estava lá esperando no poço, mas ele não estava esperando pelos discípulos, ele
estava esperando por essa mulher que entra na passagem, que é a samaritana. E a samaritana, ela é igual a gente, porque ela é meio retardada. Ela foi até o poço para pegar o quê? Esse é o Água. título do vídeo. Olha, olha só, você quer me entregar aqui na frente? Até me perdi. E aí apareceu a samaritana para pegar água. Aí Jesus Cristo olhou para ela: mulher, me dá um pouquinho de água. Ela: como você ousa falar comigo? Eu sou uma samaritana e você é um judeu? Aí Jesus Cristo: se você soubesse quem sou eu, você me pediria água, porque eu te daria água da vida. Ele fala mais ou menos assim, Jesus Cristo, mais bonitinho. E aí a samaritana, como eu falei que era meio retardada, o que ela responde para Jesus Cristo? Tipo, a água da vida, velho. A água da vida é Deus, a água da vida, velho. E aí aqui a samaritana fala para Jesus Cristo: como você vai me dar água da vida se você não tem nem uma cambuquinha para pegar água no bolso? A samaritana faz isso para Jesus, velho. E aí Jesus Cristo... Tem coragem? Tem coragem? Não, mas Jesus Cristo chega para você: eu tenho uma água aqui, água da vida, não sei se você sabe. Você quer ela? Aí você responde: mas você não tem cambuca para pegar água? Meu, não, sério. Jesus Cristo, ele tá planejado com a gente desde essa época. Ali foi o primeiro chicote Não, que ele tomou. Jesus Cristo, é sério, se eu fosse Jesus, naquele momento eu desisto. Faria uma extinção em massa, velho. Eu sairia levitando e, meteoro. Fogo. Faria um truque de mágica e, mano, acabaria com todo mundo. É por isso que samaritano e judeu não se davam muito bem. Samaritano era muito lerdo, velho. E aí, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele olha para a mulher, aí ele: não, tudo bem, eu posso aguentar mais um pouco. Ele respira 4 vezes. Aí ele fala: não, acho que você não está entendendo muito bem. Se você soubesse quem eu sou. E aí, tipo, a samaritana corta ele, que ela fala: por acaso você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço maravilhoso? A mulher comparou Jesus Cristo a Jacó, porque ele deu um poço para ela. Aí Jesus Cristo, para tirar a cartada da manga, né, para falar, dar um sinal ali: eu sou Deus, o que ele faz? Ele fala assim: mulher, traga seu marido aqui. Aí a mulher: desculpa, meu marido morreu. Aí ele: eu sei, você teve 5 maridos. Tipo, Jesus Cristo fala a vida dela, velho, na frente dela. E aí a mulher ainda não se toca, tá ligado? Aí em vez dela falar: oh, meu Deus, você é Deus. Ela fala: nossa, por acaso você é um profeta agora? Por acaso você é um profeta, velho? Aí beleza. E aí Jesus Cristo, que ele faz? Volta a falar da água. Ele fala: então, você quer água viva? E aí a mulher: não, por favor, me dá dessa água para eu nunca mais ter sede. A mulher queria água viva para nunca mais ter sede, velho. Água da vida, isso mesmo. Água viva é o bichinho que o Bob Esponja captura com aquele bagulho lá. E aí, tipo, mano, o que isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver com Jesus e a gente. Por quê? Porque a gente é um bando de samaritano retardado também, velho. Tipo, às vezes Jesus Cristo, ele fala com a gente e a gente, mano, a gente não entende. Tipo, chega Jesus assim: João, eu posso te levar pro céu. Aí eu falo: mas Jesus, você não tem uma cambuca? Meu, tipo, cadê o helicóptero, Jesus Cristo? E tipo, então, e aí o que acontece? Quando a mulher se toca, ela tipo larga a bacia, essa mulher fica alucinada, e ela sai correndo, vai até a cidade mais próxima, que ficava tipo a 15 quilômetros, correndo, falando de Jesus Cristo, velho, para todas as portas. Aí você imagina, mano, se essa mulher não se toca, que é Jesus. Aí tipo ela chega pra alguém e fala assim: mano, eu conheço um maluco muito bom, mas ele não tem cambuca pra pegar água, mas ele é legal, ele é gente boa demais, o nome dele é Jesus Cristo. Você convence alguém assim, falando de Jesus Cristo dessa forma? Tu não convence alguém. Agora a mulher, quando ela se tocou, ela já chegou com outro papo: mano, água da vida, nunca mais vou ter sede. Jesus Cristo, o Senhor, ele não é profeta, ele é o Filho de Deus. Aí isso convence. Foi isso que essa mulher fez, ela foi até lá. Mas, e nós, às vezes, fazemos exatamente como ela. Tipo, Cristo está na nossa frente, velho. Aí a gente pergunta: mano, cadê Jesus Cristo, velho? Tipo, a gente se pergunta: mano, quem é Jesus Cristo?
E Jesus Cristo está na nossa frente, a gente não percebe, tipo, por um breve, sabe, momentos. Às vezes Jesus Cristo está falando contigo, mano, às vezes pelo vento, sabe, tu sente o vento e você, é Jesus, mano, mexendo contigo. E você não consegue perceber, por quê? Porque você espera um trovãozão, você espera uma cambuca de água, velho, na sua frente e você não se toca. Aí você fica retardado igual essa samaritana. Tá afundando. Vou mudar minha página. E aí eu vou perguntar então para vocês, quem é Cristo para vocês? Porque para a samaritana é o homem da cambuca que dá água viva. Quem é Cristo para vocês? Né? Uma palavra. Uma palavra? Vai ter que escolher. Sabedoria. Eu ia falar aquele que venceu a morte. Pode São ser. três. Eu fingi que eu... Aquele que venceu Aquele a que morte. venceu. Não, Imortal. a não conta. Aquele que venceu a morte. Imortal. Eu vou fingir que é uma palavra. É uma expressão. Você. Salvador. Oi? Salvador. Amor. Pai. Vocês perceberam que ninguém repetiu a mesma coisa que o outro? Porque Cristo ele vai chegando de formas diferentes para nós. Ele chega, para a samaritana ele chegou de um jeito, e para cada um de nós ele vai chegar de outro jeito também. Então para o Renan, sabedoria, para a Fernanda, Pai, amor, Salvador, aquele que venceu a morte, uma palavra só. Porque Jesus Cristo ele vai chegando de uma forma diferente para cada um. Porque a dinâmica divina se comunica a cada um de uma maneira. Mas se você quiser resumir tudo isso, você pode dizer que Cristo é aquele que chama. Porque em todos esses exemplos que vocês deram, Cristo sempre vem e chama. E foi ele que chamou a samaritana e foi ele que chamou os discípulos também. E nos chama também hoje. E aí, me perguntando exatamente sobre isso, sobre quem é Cristo, eu peguei uma passagenzinha aqui muito legal, que Cristo encontra Natanael, que fica no primeiro capítulo de João. Deixa eu pegar aqui. Ó, no dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se à Galileia. Encontra Felipe e diz-lhe, segue-me. Felipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael, pode porventura ver coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou, vem ver. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro e diz, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasses, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E adjunto, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Essa passagem, ela é tem muita coisa só nessa passagem, muitos detalhes nessa passagem. Eu poderia falar só dessa passagem hoje aqui, mas não posso. Vocês perceberam que Natanael estava debaixo de uma árvore. Que árvore? Figueira. Isso aí, né? Pontinho positivo. E por que uma figueira? Quando Adão e Eva traem Deus, eles se cobrem de folhas. E a folha que eles usaram para se vestir era uma figueira. Então quando Jesus chega para Natanael e diz, eu te vi debaixo da figueira, ele quer dizer exatamente dos pecados dele. Ele quer dizer exatamente das falhas dele, de quão longe ele está de Deus. A figueira representa isso ali, os laços com Adão, tudo isso, essa separação de Deus. E no final ele ainda diz, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui ele faz uma referência a uma profecia que fica lá no Antigo Testamento, que diz que uma grande escada virá e os anjos eles subirão e descerão sobre ela. E essa escada fala justamente de Jesus. Então Jesus é meus pais. Calma. Onde eu estava falando da escada.
Então Jesus ele vem e se apresenta justamente como isso, como a escada que leva para o céu. Como a escada que leva para o céu. Gente, eu amo JP. Meu Deus. E por que Cristo teve que vir se apresentar como essa escada que vem para o céu? Porque, assim como Natanael, a gente fica miseravelmente longe do céu. A gente não consegue nem amar, cara, sem Jesus Cristo. Tipo, a gente não consegue seguir os mandamentos, que é o básico. Quanto mais a santidade, que é tipo muito além, que é tipo se entregar e se entregar pelo amor, tipo, totalmente, velho. Então, Cristo ele teve que vir e, nos encontrando assim, se fazer dessa escada. Gente, desculpa que eu estou muito perdido. E esse evangelho ele apresenta então esses dois contrastes justamente. Jesus nos encontrando debaixo da nossa figueira, sendo representados por Natanael, e Jesus se apresentando como uma escada que leva para o céu. E justamente Cristo ele tem que vir porque nós não temos essa capacidade de nós mesmos ter força para conseguir chegar no céu. Nós temos esperança. Nós temos um sentimento de esperança muito forte dentro de nós. Quando a gente, por exemplo, está antes de um retiro, ou durante o retiro, nós temos a esperança de sermos mudados, de conseguirmos forças, de conseguirmos sair da nossa comodidade. Mas essa esperança, ela é só sentimento. E como que eu vou explicar isso melhor para vocês? Vamos supor, Renan, que você é um lobo, velho. Um lobo, velho. Um lobo muito grande. Aí você está com a sua matilha lá. E aí, você acorda num dia como lobo e você, que vontade de comer carne de coelho. E aí vocês saem com a sua matilha, pessoal, para caçar coelho. Vocês farejam, vocês correm atrás do coelho, vocês fazem tudo isso. E aí vocês não conseguem encontrar o coelho, porque o coelho também é um bicho esperto, né? Ligeiro. E aí o pessoal vai desistindo, mas você tá ali naquilo de, vou conseguir um puto coelho, vou comer ele com mostarda, né? Você está ali correndo atrás do teu coelho. E aí o coelho se esconde. Você vai atrás do coelho. Ele entra nas tocas. Você vai se esgueirando. Você é um grande lobo. Mas aí, tipo, chega numa hora que tu encontra o coelho e está você, um precipício e um coelho. E a tua esperança, ela vai se acabando. Porque ela é só um sentimento. E esse sentimento de esperança vai dando lugar a outro sentimento, que é o sentimento de desespero. Todo mundo tem isso, sabe? Quando a gente quer muito alguma coisa e a gente não consegue, aí bate sempre aquele desespero, aquela tristeza. E aí Cristo ele vem e nos apresenta um outro tipo de esperança. Ele nos chama para outro tipo de esperança. Ele nos chama para a virtude, para a esperança da virtude. O que é a esperança da virtude? É justamente confiar no Senhor. Confiar que Ele é a escada ali que vai nos levar para o céu. Confiar que Ele vai nos levar para Deus. Em João 14 ele diz para os discípulos que ele indo, caminhando para a morte praticamente, e ele disse para os discípulos: na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim eu vos teria dito, pois para onde eu vou fazer um lugar para que vocês também estejam. E você ter essa virtude da esperança é você tomar posse disso que Cristo, dessa promessa de Cristo, porque Cristo nos chama e nos faz uma promessa de que no céu Ele construiu um lugar para nós também, que lá no salmos do Criador nós vamos poder ver Cristo. Cara, não sei se vocês já pensaram nisso, mas tipo, imagina você pisar na costa e você, pisando na areia e você descobre que é o céu. Imagina você acordar e sentir um mar novo, um mar celestial. Você se sentir mais em casa do que você nunca esteve. Deve ser esse tipo de sensação que se tem do lado do Cristo lá no céu. E você poder ver o jeito que Cristo sorri para as pessoas, sabe? Como Cristo olha para Maria, você vai poder fazer isso. Se você tomar posse dessa promessa e escutar como Cristo nos chama, fazendo posse dessa virtude de esperança. Cada momento na vida de Jesus, Ele veio nos chamando. Ele fez assim com a samaritana, Ele fez assim com os discípulos. Com Natanael Ele fez assim. Cara, Jesus Cristo Ele ressuscitou uma pessoa chamando ela. Ele ressuscitou Lázaro, mano. Imagina, por exemplo, para se ter uma ideia de como deve ser isso. O que você falaria para colocar medo num Lázaro depois que ele foi ressuscitado? Exatamente. Calígula, que era Júlio César da época,
poderia dizer: eu vou te matar, hein, como eu estou matando todos os outros cristãos. E aí, sabe o que Lázaro responderia? Ele daria uma puta de uma risada, velho. Porque como você pode, mano, colocar medo em alguém que já esteve lá e sabe quem vai tirá-lo de lá? Simplesmente chamando a pessoa. E esse é Cristo, velho. Tipo, é maravilhoso isso. E tudo isso que Jesus faz, ele faz muito jovem, mano. Tipo, ele é jovem como a gente. No texto do Papa, Cristo Vive, ele diz que Jesus é a mais bela juventude e esperança desse mundo, porque tudo que ele toca fica novo, tudo que ele toca ressuscita e pega vida nova. Assim como aconteceu com a Samaritana, com Natanael e com Lázaro. E Jesus, ele se apresenta para nós se fazendo então louco de amor. Louco de amor, velho. Ele se faz louco de amor pra gente. Quando ele encontrou Madalena no chão, ele se fez louco de amor por ela. E ele foi em busca da morte, velho. Sabe, tipo, Jesus, ele foi ferido de morte para que nós pudéssemos nos apaixonar hoje por ele. Tipo, você poder olhar para Cristo e falar: mano, eu amo esse cara. Jesus, ele se feriu de morte, velho, para poder fazer isso. Ele ficou, mano, completamente ensanguentado. Ele partiu em busca da dor por isso, enquanto nos chamava. Eu não sei se vocês já pesquisaram a respeito da crucifixão, mas a crucifixão, que foi o modo com que Cristo foi morto, era muito usado na época do Império Romano. Ele era usado principalmente para traidores. Como eles faziam? Depois do julgamento, depois do réu ser julgado, era a tradição que ele levasse chibatadas do gato de 9 rabos, que é aquele tipo de chicote que Jesus foi açoitado. O gato de 9 rabos, em cada ponta tem um metal ou um osso, e isso arranca, tipo, pedaço da pessoa. Vocês sabem, tipo, já falaram muito disso também. E com certeza, o mais notório foi do nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu muito mais do que todos os outros, cara. E Eusébio de Cesareia, que foi um grande nome da patrística e um historiador cristão, ele relata que muitos mártires, eles eram mortos da mesma forma. Eles levavam eles eram julgados, depois eles eram açoitados pelo gato de 9 rabos. E ele diz exatamente assim, ó. Eu separei um pedacinho e eu vou ler aqui. Deixa eu achar. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô achando, beleza. Como é aquela folha ali? Não, velho. Ai, meu Deus do céu. Calma, gata, é só a gente. Esse livro ele vira assim, ele vira outro. Meu Deus do céu. Que bom que eu não vou achar, mas eu lembro um pouquinho de cabeça. Então vamos lá. Vamos supor que eu sou Eusébio de Cesareia, velhão, e estou aqui falando com vocês. Eusébio de Cesareia, ele escreve assim: os mártires, eles foram colocados em arenas, foram açoitados pelo gato de 9 rabos, suas entranhas e veias estavam à vista, muitos estavam completamente esfolados por conta do gato de 9 rabos nas costas, e muitos não aguentaram a dor e morreram enquanto eram açoitados, e os guardas continuaram nos açoitando. O relato, tipo, ele é muito forte. Eu acho que é o relato mais forte que eu já ouvi desse tipo de açoitamento. E você imagina que, tipo, Cristo passou por isso, tipo, sabe? E ainda não era para ele ser levado para um monte. Quando o Império Romano crucificava alguém, eles colocavam justamente no centro da cidade para que as pessoas pudessem olhar e tomar como exemplo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi obrigado a carregar a sua cruz até o monte da morte, onde ele foi crucificado. Tudo isso depois do açoitamento. Claro que com a coroa de espinhos também. A coroa de espinhos, aliás, ela, quando colocaram a coroa de espinhos, né? Cara, eu fiz uma pesquisa
mano, eu achei muito louco, velho, isso daí. Tipo, os espinhos eles atravessavam um nervo que fica aqui, que eu esqueci o nome do nervo, mas esse nervo ele causa as dores tipo, mais fortes do mundo e faz com que a pessoa tenha alguns ataques, tá ligado? Ela, tipo, por conta da dor. E volta ao normal depois. Então você imaginar o Senhor Jesus Cristo levando a cruz com uma coroa de espinhos, afetando esse nervo. De vez em quando ele tem alguns ataques de dor tipo gigantescos, sendo essa é a maior dor do mundo, velho, segundo a medicina. Você perfurar esse tipo de nervo. E ele carregando a cruz junto a isso. E ainda lá no monte, quando colocaram, né, os cravos nas mãos, não sei se vocês pensam sobre isso. Tipo, tem gente que fala que é aqui, tem gente que fala que é aqui. No que eu li, foi aqui. Por quê? Porque aqui tem um outro nervo que se chama nervo medial. Quando você perfura esse nervo medial, ele tipo, liga, sabe, tudo aqui. Você sente o seu braço por conta desse nervo medial. Quando tem alguma coisa que afeta esse nervo, um simples passagem de arzinho num lugar, velho, você sente um ataque de dor terrível. Tipo, tem gente que muitas pessoas não aguentariam, velho, elas desmaiariam por causa da dor. E Jesus Cristo, mano, ele ficou lá de pezão por a gente, se ferindo de morte, velho. Por quê? Porque ele se fez louco de amor para poder te chamar. E muitos mártires, eles fizeram isso e eles, mano, eles não têm, tipo, eles não tiveram isso que a gente tem, sabe? Isso que a gente está tendo agora, mano, é muito privilégio. A gente poder se reunir e falar de Jesus Cristo, os mártires não tinham isso, eles só ouviam relatos, mano, e só pelos relatos eles já se apaixonavam por Cristo. E, mano, eles morriam por essa paixão, sabe? Tudo porque Cristo foi e chamou cada um da sua maneira. Então, quando Cristo ele vem e te chama, e você ouve ele como sabedoria, como Pai, como Salvador, como amor, como aquele que venceu a morte, é Jesus Cristo, tipo, olhando para você e te fazendo a mesma promessa que ele fez aos apóstolos em João 14. Na casa de meu Pai há muitas nações, se não fosse assim, você teria dito, pois para onde eu vou preparar um lugar para que você esteja comigo. Isso é muito íntimo, muito pessoal. Eu já contei para vocês o meu testemunho, acho que você não sabe, mas eu não vou falar inteiro porque ele é muito grande. Eu já contei em outra pregação de que eu não acreditava ele não acreditava na santidade de Nosso Senhor, de que eu não acreditava na santidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, tipo, eu não acreditava que ele era Deus, saca? Eu realmente quase virei judeu na época da minha vida aí por conta disso, porque tipo, eu não conseguia acreditar que Cristo era Deus, não conseguia ver a santidade, não conseguia me apaixonar como os mártires faziam, não conseguia olhar para Jesus Cristo como Natanael fez, eu conseguia olhar para Jesus Cristo só como a samaritana fez, tipo, Jesus chega, eu sou Deus, aí eu, cadê a cambuca? Eu não acreditava nessa santidade, mesmo a palavra dizendo, tá ligado? Eu olhava, as pessoas me falavam, uma vez eu conversei com um amigo meu, ele, mano, como você não acredita, velho? Como você tá pensando nisso? Eu, mano, a Bíblia não fala, você não tem Jesus falando que é Deus na Bíblia. Eu, trouxão, nunca tinha pegado a Bíblia na mão, eu dar uma folhada e tá Jesus. Água viva. Água aqui da vida. Eu não tive esse trabalho, tá ligado? E por conta disso eu fui igual a samaritana, mano. Eu chegava, mano, Jesus Cristo não tem nem cambuca, velho. Ficar quieto no seu canto. Entendeu? Mas mesmo, mano. E na Bíblia você tem vários momentos que Jesus pega e fala quem ele é, sabe? Tipo, mano, quando o filho pergunta para Jesus, Senhor, para onde você vai? Se nós não sabemos para onde você vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus Cristo o que fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe ainda pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai, Senhor. O que Jesus Cristo fala? Filipe, você está tanto tempo comigo e não sabe se quando me vê o Pai? Pilatos, falando com Jesus Cristo, pergunta se ele é o Filho de Deus, e ele diz, mano, eu não sei o que eu estou falando, é você. Um sacerdote judeu perguntando para Jesus, eu estou certo em dizer que você é o Filho de Deus? Você está certo em dizer que eu sou o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta quem sou eu para os apóstolos, João vem e responde, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é muito além do que qualquer outra figura histórica. Se você olhar no passado, e eu já falei isso também em outras pregações, mas se você olhar para o passado, você vê impérios sendo construídos e destruídos, você vê riquezas acumuladas e riquezas desperdiçadas, você vê revoluções e contra-revoluções. Shakespeare falou que grandes pessoas viriam como o sol e a lua vêm e vai. E mesmo assim,
debaixo de toda essa poeira deixada pela história, permanece a figura de Jesus Cristo. Se você pensar o que passa em uma década, velho, em uma década o Império Germânico caiu. Em uma década você teve... Caramba, esqueci. Aquele ditador fascista italiano, Mussolini. Cara, Mussolini ele queria recomeçar o calendário a partir da ascensão dele do poder. Em uma década ele morreu. Você vê, por exemplo, sei lá, Stalin, que era um puta ditador, mano. Eles não podem falar de Stalin na Rússia. Ele não deixou legado algum. Construindo tipo um império gigante, ele não deixou legado algum. Em uma década tudo isso se passou. Você vê os Estados Unidos, mano, cada vez com mais medo de tipo perder o petróleo, sabe? E mesmo assim, debaixo de toda essa poeira dos nossos heróis diplomatas, permanece a figura de Jesus Cristo, que através dela, por ela, nós podemos chegar ao Pai. Nós vamos poder acordar, como eu disse, e sentir um ar novo, sentir um ar celestial, e poderemos saber que estamos em casa. Então eu espero que vocês tenham uma reflexão que eu falei. Eu sei que, mano, deve ter ficado muito confuso, porque eu não soube montar tão bem assim quanto eu esperava. Porque eu fui pensando, Jesus Cristo, várias passagens. E eu estava muito pensando bem, eu passei a semana toda com uma música na cabeça, falando, vou colocar essa música, porque essa música é muito boa. Aí, tipo, 2 dias atrás eu ouvi outra música e, meu Deus do céu, essa música é maravilhosa, socorro. Aí eu, meu Deus do céu, você tem que ouvir essa música. E essa música se chama Mar de Vida. Mar de Vidro? Mar de Vida. Conhece? Não, eu entendi Mar de Vidro na primeira vez. Seria um ótimo nome também. Mar de Vida. Vitor Pradella, que também é um cara maravilhoso. Mano. Tipo, eu tinha uma ideia de pregação e eu ouvi essa música e mudei por causa dessa música. Então eu vou colar ela. Então eu vou rolar aqui pra vocês. Essa é a música. Imóvel, velho. Dá pra ouvir? Beleza. Mar de Vidro. Thank you.